Há dias em que você sente que perdeu o ritmo da própria vida, como se estivesse sempre apagando incêndios, sempre correndo atrás do atraso, sempre vivendo no improviso. E no fundo, uma sensação silenciosa aparece, a de que você não está mais no comando. Essa sensação não é fraqueza, é um pedido interno de ordem. É o chamado para recuperar aquilo que, em algum momento, escapou pelas frestas da rotina. Marco Aurélio dizia: o que impede a ação, avança. E talvez você precise ouvir essa frase hoje de um jeito novo. A disciplina não nasce quando tudo fica fácil. Ela nasce quando você decide agir mesmo com resistência, mesmo com cansaço, mesmo com dúvida. A disciplina nasce quando você olha para o caos interior e escolhe dar um passo, pequeno, firme, consciente, na direção da vida que deseja construir. Disciplina não é dureza com o corpo, nem violência contra si mesmo. Disciplina é libertação. Libertação da bagunça mental, da autossabotagem, da ansiedade de quem sempre adia, da frustração de quem diz: segunda eu começo, há meses. Disciplina não é perfeição, é clareza somada ao hábito certo. É uma reorganização interna que antecede qualquer mudança externa. É ajustar a mente antes de ajustar a agenda. É colocar cada coisa em seu lugar, começando por dentro. O estoicismo sempre entendeu isso, que reconstruir a vida não exige um salto grandioso, mas passos consistentes. Não exige força extrema, mas firmeza lúcida. Não exige explosão, mas direção. Epicteto disse: nenhum homem é livre se não pode governar a si mesmo. E isso atravessa qualquer pessoa que se sente perdida, porque mostra que a liberdade que buscamos, liberdade de escolha, de rotina, de propósito, de direção, começa quando aprendemos a nos conduzir, quando deixamos de ser reféns do humor, do impulso, da procrastinação, quando paramos de viver como passageiros dentro da própria existência. Governar-se é recuperar o comando, é assumir as rédeas, é reconhecer que sem disciplina qualquer sonho vira fantasia, mas com disciplina, qualquer fantasia pode se tornar caminho. A mente indisciplinada é como um cavalo selvagem, poderosa, intensa, cheia de potencial, mas desgovernada. Ela corre rápido, mas não chega a lugar algum. Ela se assusta com facilidade. Ela muda de direção sem aviso. Ela desperdiça energia. A força existe, mas sem direção. E é aqui que a metáfora ganha corpo. Disciplina não é domar o cavalo até quebrá-lo. É colocar rédeas para que essa força te leve aonde realmente importa. Disciplina não é matar a natureza. É canalizá-la. Não é controlar tudo. É controlar o suficiente para que sua potência não se volte contra você. E quando você começa a perceber isso, a disciplina deixa de parecer punição e começa a parecer retorno. Retorno para si. Retorno para a clareza. Retorno para a sensação de que sua vida não precisa mais escorrer pelos dedos. Não existe reconstrução verdadeira sem a escolha deliberada de se organizar por dentro. E essa escolha não precisa ser drástica. Não precisa ser dramática. Ela começa com uma decisão simples. Eu vou cuidar do que posso controlar hoje. E isso é disciplina. Este vídeo é um convite para essa reconquista. Vamos caminhar juntos por 6 lições estoicas profundas, práticas e transformadoras, que vão te ajudar a recuperar sua vida pelo caminho da consistência. Não pelo peso da obrigação, mas pelo poder da direção. Se este tema te fortalece e te ajuda a criar ordem dentro de si, considere se inscrever agora e deixar seu like. Isso mantém este trabalho vivo. Treinar o que está sob seu controle. Há um ponto da vida em que você percebe que a maior parte do seu cansaço não vem do que você faz, mas do que você tenta controlar sem poder. É o desgaste invisível de tentar antecipar reações dos outros, prever o futuro, corrigir o passado, adivinhar pensamentos, impedir o inevitável. Esse esforço cria um tipo de fadiga emocional que destrói qualquer tentativa de disciplina. Porque ninguém consegue ser consistente quando investe energia no que nunca deveria ter sido responsabilidade sua. A disciplina começa exatamente aqui. Reconhecer onde termina sua influência e onde começa seu desperdício. Marco Aurélio repetia isso como um mantra interno. Só o presente é governável. Só o que está ao alcance da mão deve receber seu esforço. A mente indisciplinada se perde porque tenta abraçar o incontrolável.
Ela desperdiça força tentando administrar o humor alheio, tenta convencer quem não quer ouvir, tenta ajustar situações que não dependem dela. Enquanto isso, as pequenas ações que realmente importam ficam abandonadas. O estoicismo ensina que ninguém se torna consistente enquanto vive voltado para fora. É preciso puxar a energia de volta. É preciso voltar-se para o que é seu. É preciso treinar a atenção para enxergar o que realmente pode ser feito, hoje, agora, com os recursos que você tem. Quando você começa a focar apenas no que controla, algo profundo acontece. A culpa diminui. A ansiedade diminui. A sensação de incapacidade diminui. Porque você para de se medir por resultados que nunca dependeram de você. E começa a se medir por ações que são reais, tangíveis, concretas. Disciplina não nasce de querer fazer tudo. Nasce de fazer o que está ao alcance, repetidamente. O foco estreita, a clareza aumenta, a mente fica mais leve. Você não precisa carregar o mundo. Precisa carregar apenas o que cabe nas suas mãos. A prática estoica que sustenta essa lição é simples, e exatamente por isso é poderosa. Listar diariamente 3 ações que dependem exclusivamente de você. Não 10. Não 20. 3. 3 é suficiente para criar tração. 3 é suficiente para quebrar a inércia. 3 é suficiente para construir consistência. Quando você escolhe essas 3 ações pela manhã, você está dizendo à sua mente: é aqui que vamos investir energia. O resto não pertence a nós. E essa declaração interna reorganiza o seu dia inteiro. Ela filtra, ela prioriza, ela liberta. A metáfora que traduz essa lição é clara. Você não controla o vento, mas controla a vela. E na maior parte das vezes, mudar a direção da vela muda o destino inteiro da viagem. Quando você treina sua energia para o que é seu, você deixa de lutar contra tempestades e começa a navegar com inteligência. Isso é disciplina. Ajustar a vela todos os dias, mesmo quando o mar está calmo, mesmo quando o vento muda, mesmo quando ninguém percebe. A frase memorável que nasce desta lição é simples e verdadeira. Quem foca no que controla, controla a própria vida. É aqui que a disciplina começa. E é aqui que sua vida começa a voltar para as suas mãos. Criar pequenos rituais diários, não grandes resoluções. É muito comum acreditar que a disciplina nasce de grandes decisões, de promessas dramáticas, de metas enormes que parecem revolucionar a vida de uma vez só. Mas na prática, é isso que destrói a consistência. A mente humana não floresce em saltos gigantes. Ela floresce em passos pequenos. Ela não precisa de intensidade, precisa de repetição. Ela não precisa de heroísmo, precisa de constância. A maioria das pessoas se sente indisciplinada não porque é fraca, mas porque exige de si o impossível. Cria metas que ninguém conseguiria sustentar por muito tempo. E quando falha, acredita que o problema é falta de força, quando na verdade o problema é o tamanho da exigência. A disciplina estoica é modesta. Ela começa pequena. Ela se alimenta do que é simples. Sêneca dizia que o aperfeiçoamento verdadeiro acontece de maneira gradual, dia após dia, gesto após gesto. Nada que cresce rápido cria raiz, nada que nasce enorme dura muito tempo. O estoico entende que a mente se organiza quando não é sobrecarregada, que o progresso se torna possível quando o peso é compatível com a etapa, que a constância precisa ser construída com cuidado, não com violência. A psicologia moderna confirma o que os antigos já sabiam. O cérebro responde melhor aos microcompromissos do que às promessas grandiosas. Pequenos rituais diários ativam o circuito dopaminérgico da recompensa, aquele que faz você sentir que está avançando, mesmo que o avanço seja discreto. A dopamina não é liberada pelo tamanho da tarefa, mas pela sensação de completude. Por isso, hábitos pequenos funcionam tão bem. Eles te dão vitória frequente. E vitória frequente gera motivação natural. Não é preciso arrancar força de onde ela não existe. Basta construir pequenos triunfos que, somados, criam disciplina. E aqui está o ponto central. Ritual não é rotina mecanizada. É um acordo interno. Ritual é um gesto que você faz todos os dias porque ele te ancora. Ele te lembra quem você é. Ele te coloca em movimento mesmo quando o resto da sua vida parece parado. Pode ser acordar e arrumar a cama,
Pode ser 5 minutos de silêncio. Pode ser escrever uma única frase no diário. Pode ser beber água antes de pegar o celular. O tamanho não importa. O impacto é que muda tudo. A metáfora que explica isso é clara. Uma ponte não se sustenta por causa das grandes vigas, mas por causa dos inúmeros pequenos rebites que ninguém vê. Os rebites são discretos, quase invisíveis, mas são eles que mantêm a estrutura de pé. Seus rituais são esses rebites. São eles que impedem sua vida de desmoronar quando a tempestade chega. São eles que seguram sua força quando o resto vacila. E a frase memorável desta lição nasce naturalmente. Pequenas ações diárias constroem grandes vidas ao longo do tempo. É a repetição do simples que levanta a estrutura da disciplina. É o pequeno que sustenta o grande. E quando você entende isso, a disciplina deixa de ser um peso e se torna uma forma de cuidado diário consigo mesmo. Reduzir desejos supérfluos para fortalecer a vontade. Há momentos em que você sente que não falta capacidade, não falta inteligência, não falta intenção. O que falta é direção. E essa falta de direção quase sempre nasce do excesso. Excesso de estímulos, excesso de vontades, excesso de distrações que entram na sua rotina como pequenas rachaduras e quando você percebe, já drenaram sua energia inteira. A mente que quer tudo não consegue se dedicar a nada. A vida que tenta tocar 1000 caminhos ao mesmo tempo não se aprofunda em nenhum. A disciplina não falha por falta de força. Falha porque está cercada de excesso. Leanto de Assos ensinava que o excesso fragmenta o caráter. E quando o caráter se fragmenta, a vontade perde peso, perde foco, perde firmeza. O estoicismo sempre tratou o simples como ferramenta de clareza. Não como privação, mas como libertação. Porque o simples devolve espaço, devolve foco, devolve silêncio, devolve intenção. E é no silêncio que a disciplina volta a respirar. Imagine sua atenção como uma mesa pequena. Quanto mais objetos você tenta colocar nela, menos espaço resta para aquilo que realmente importa. O mesmo acontece internamente. Quando você elimina desejos supérfluos, você não está se punindo. Está abrindo espaço para a vontade verdadeira florescer. Está separando o impulso da necessidade. Está distinguindo o querer vazio do querer profundo. A mente indisciplinada vive em busca de estímulo. Quer novidade, quer distração, quer consumo, quer fuga. Mas nada disso constrói força interior. O estoico sabe que cada distração aceita hoje se transforma em fraqueza acumulada amanhã. O caminho da disciplina é, antes de tudo, um processo de limpeza. Uma limpeza de excessos que roubam mais do que entregam. De hábitos que ocupam espaço, mas não alimentam nada. De desejos que parecem importantes, mas que só inflam o ego enquanto esvaziam a vontade. E aqui entra o ponto crucial. Reduzir não é perder, é recuperar. Reduzir distrações é recuperar energia. Reduzir desejos artificiais é recuperar profundidade. Reduzir ruídos é recuperar direção. A prática dessa lição é simples e profundamente transformadora. Escolher um único excesso para eliminar por 7 dias. Apenas um. Pode ser o tempo de tela sem propósito. Pode ser o hábito de checar notificações a cada minuto. Pode ser a necessidade de consumir algo que você não precisa. Ao reduzir uma distração, você fortalece a vontade inteira, porque ensina sua mente que ela não governa você. Ensina seu corpo que não precisa responder a todo impulso. Ensina seu foco que ele tem dono. A metáfora que define essa lição é nítida. A chama não cresce quando você adiciona mais fogo. Ela cresce quando você remove o vento desnecessário. Da mesma forma, a vontade não se fortalece com mais estímulo, mas com menos ruído. A disciplina floresce quando você cria espaço para que ela exista. E a frase memorável se revela com naturalidade. Quando você reduz o excesso, a vontade encontra força. É nesse espaço vazio que sua vida começa a voltar a caminhar na direção certa. Usar a adversidade como treino, não como ameaça. Há dias em que qualquer dificuldade parece grande demais, pesada demais, cansativa demais. Você olha para um obstáculo e sente o corpo recuar, sente a mente resistir, sente o impulso de adiar. Não porque você seja fraco, mas porque fomos condicionados a enxergar o desconforto como inimigo.
O indisciplinado foge do desconforto porque acredita que ele o diminui. O disciplinado aprende a olhar para o mesmo desconforto como academia interna, como espaço de crescimento, como campo de treino. A diferença entre os dois não é coragem, é interpretação. A vida não ficou mais leve para o disciplinado. Ele apenas deixou de tratar cada dificuldade como ameaça e passou a tratá-la como oportunidade de fortalecimento. Marco Aurélio enxergava a dificuldade como matéria-prima da virtude. Para ele, tudo aquilo que se colocava entre você e a ação não deveria ser evitado, mas usado. Usado para treinar paciência, usado para treinar firmeza, usado para treinar clareza, usado para treinar domínio próprio. Quando você para de fugir daquilo que incomoda, algo dentro de você muda. A adversidade deixa de ser obstáculo e passa a ser ferramenta. Passa a ser professor. Passa a ser espelho. Passa a ser musculatura emocional em construção. E a neurociência confirma essa sabedoria antiga. Enfrentar desafios moderados, não impossíveis, não esmagadores, mas moderados, fortalece os circuitos cerebrais responsáveis pela resiliência. O cérebro aprende pela repetição, que é capaz de atravessar o desconforto sem se quebrar. Ele registra vitórias pequenas que, acumuladas, transformam a forma como você reage ao mundo. A mente treinada na adversidade não entra em pânico com facilidade. Ela respira, ela observa, ela permanece e, ao permanecer, vê que o obstáculo não era tão grande quanto parecia à primeira vista. A verdade é que grande parte da vida não é vencida por força máxima, mas por resistência contínua. O que quebra muitos não é a dificuldade, mas a crença de que não deveriam enfrentar nenhuma. Quando você muda essa lente, a disciplina encontra novo terreno para crescer. O que antes parecia castigo agora parece oportunidade. O que antes parecia peso, agora parece treino. O que antes parecia ameaça, agora parece matéria para fortalecimento. Toda adversidade se transforma em ferramenta quando você decide usá-la, e não fugir dela. A prática desta lição é objetiva. Quando algo desconfortável aparecer no seu caminho, uma conversa difícil, uma tarefa chata, um compromisso que você quer adiar, pergunte-se: como isso pode me treinar hoje? Essa pergunta muda a postura, ela muda a respiração, ela muda o significado da ação, ela transforma o que antes era resistência em exercício. Ela retira o peso emocional e devolve o controle para suas mãos. A metáfora que organiza esta lição é direta. A madeira só se torna resistente quando enfrenta vento, frio e tempestade. A ausência de adversidade não forma força, forma fragilidade. E a frase memorável nasce com clareza: quem usa o desconforto como treino, cresce enquanto o resto do mundo recua. É assim que a disciplina se torna mais do que hábito, se torna transformação. Vigiar a mente antes de vigiar o comportamento. Existe um erro silencioso que faz a disciplina desmoronar sem que a pessoa perceba. Tentar mudar o comportamento sem mudar o pensamento que sustenta o comportamento. Não adianta tentar acordar cedo enquanto a mente repete que você é alguém que sempre falha. Não adianta prometer foco enquanto a sua narrativa interna te convence de que você não consegue manter nada por muito tempo. Não adianta tentar criar hábitos fortes enquanto sua cabeça se alimenta de histórias fracas. Disciplina externa sem disciplina interna é como construir uma casa sobre areia. Ela até fica de pé por um momento, mas o primeiro vento derruba tudo. O estoico nunca começa pela ação, começa pela mente. Epicteto dizia: não é a ação que te corrompe, mas a intenção mal guiada. E essa frase é um raio de luz porque revela onde o processo realmente começa. A intenção, a narrativa, o pensamento que você escolhe alimentar, a forma como você se descreve para si mesmo. Nada disso é detalhe. Nada disso é leve. Nada disso é neutro. A mente cria o terreno onde a disciplina caminha. Se o terreno é hostil, nada floresce. Se o terreno é fértil, qualquer pequeno hábito se transforma em força. O indisciplinado não falha porque tem pouco controle. Falha porque luta contra os próprios pensamentos. Ele tenta ser disciplinado enquanto se descreve como indisciplinado. Ele tenta avançar enquanto acredita que está sempre atrasado. Ele tenta se organizar
Enquanto a mente insiste em criar caos, não é a tarefa que o derruba, é a narrativa que o impede de começar. Por isso, o estoicismo insiste tanto em vigiar a mente, não para controlá-la à força, mas para guiá-la como quem segura as rédeas de um cavalo inquieto, firme, paciente, presente. A prática desta lição é tão simples quanto transformadora. Ao perceber um pensamento sabotador, não consigo, não adianta, sou fraco, vou falhar de novo. Substitua-o de imediato por uma direção racional. Não precisa ser uma frase motivacional, não precisa ser grandiosa, não precisa ser perfeita. Precisa ser verdadeira e funcional. Algo como: posso fazer apenas o próximo passo agora. Ainda não estou onde quero, mas posso avançar hoje. A ação de agora é o que importa. Essa troca, repetida diariamente, cria sulcos mentais novos. E esses sulcos se tornam caminhos naturais para a disciplina. A metáfora que traduz esta lição é forte. Você pode remar o barco com vigor, mas se o leme estiver torto, sempre irá para o lado errado. A mente é o leme, o comportamento é o remo. Arrumar o remo sem ajustar o leme não leva você a lugar algum. Quando você vigia sua mente, você ajusta a direção. E quando a direção muda, todo o trajeto muda. A frase memorável que nasce daqui é simples e profunda. Disciplina é consequência da narrativa que você escolhe alimentar. Quando a mente se alinha, o comportamento segue. E quando o comportamento segue, sua vida inteira começa a se reorganizar. Autoexame diário para corrigir o curso. Há algo profundamente silencioso e poderoso que acontece quando você decide olhar para o próprio dia com honestidade. Não com culpa, não com dureza, não com autopunição, mas com lucidez. É um gesto simples, quase discreto, mas que altera a direção inteira da sua vida. Revisar o que você fez, o que deixou de fazer, onde avançou e onde recuou. O progresso não se perde porque a pessoa não tem força. Ele se perde porque a pessoa não percebe que está saindo do caminho. Sem revisão, a disciplina se dissolve como água entre os dedos. Com revisão, a disciplina cria raízes. Os estoicos sabiam disso. Sêneca fazia esse ritual todas as noites. Ele se perguntava: onde fui firme hoje? Onde fui fraco? O que posso ajustar amanhã? Não era um interrogatório cruel. Era um diálogo com a própria consciência. Porque ninguém cresce na escuridão de si mesmo. É preciso luz. É preciso olhar. É preciso coragem para ver o que ainda precisa de aperfeiçoamento. E humildade para reconhecer o que já funciona. Esse pequeno ato diário evita que você acorde todos os dias começando do zero. Ele transforma o dia seguinte não em reinício, mas em continuidade. E a continuidade é a base da disciplina. O autoexame é o oposto da autocrítica destrutiva. A autocrítica destrói porque acusa. O autoexame constrói porque esclarece. Ele não diz você falhou, mas sim, aqui está o ponto onde você pode melhorar. Ele não aponta o dedo, ele acende uma lanterna. Ele não diminui, ele orienta. Quando você termina o dia olhando para si sem medo, você cria um terreno interno fértil, onde a disciplina não precisa de força bruta para existir. Ela floresce naturalmente, porque você sabe para onde está indo e sabe de onde está vindo. A mente indisciplinada vive pulando etapas porque não tem referência. Ela tenta avançar rápido demais ou muda de rumo sem perceber. Mas a mente que revisa o próprio caminho não se perde com facilidade. Ela se ajusta, ela recalibra. Ela corrige pequenos desvios antes que se tornem grandes problemas. Assim como um navegador não espera o navio sair totalmente da rota para corrigir, você também não precisa esperar o caos chegar para colocar ordem. O autoexame diário é o seu timão silencioso. A prática é simples e poderosa. Antes de dormir, responda 3 perguntas. Primeira: o que fiz hoje que me aproximou de quem quero ser? Segunda: o que fiz hoje que me afastou disso? Terceira: qual é um único ajuste que posso fazer amanhã? Apenas isso. 3 perguntas. 3 minutos. Mas esses 3 minutos são suficientes para reorganizar o sentido da sua vida. O progresso real acontece no acúmulo de pequenos ajustes, não em grandes revoluções. A metáfora é clara. Um rio muda de direção não com um salto, mas com 1000 curvas pequenas. O autoexame diário são essas curvas que mantêm seu caminho vivo, consciente e firme.
E a frase memorável desta lição é inevitável. Quem revisa o próprio dia governa o próprio destino. Quando você olha para si com verdade, sua vida não anda em círculos, ela avança. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que tudo aquilo que buscava fora, força, clareza, firmeza, direção, sempre dependeu de algo interno, de uma reorganização íntima, de uma decisão pequena, mas consistente, de se conduzir. A disciplina, vista de longe, parece algo duro, rígido, pesado. Mas quando você a vive desde dentro, percebe que ela não é dureza. É libertação. Libertação do improviso constante, da autossabotagem, das promessas adiadas, da sensação de que a vida escapa enquanto você tenta alcançá-la. A disciplina é o resgate da própria autonomia. É a rota de volta para o seu centro. Ao longo destas 6 lições, uma verdade se revela com clareza. Disciplina não é força bruta, é organização interna. Não é cobrança, é direção. Não é punição, é autocuidado. Não é correr atrás de tudo, é escolher o que importa. Cada lição te trouxe um pedaço desse caminho. Treinar o que está sob seu controle te devolve foco. Criar pequenos rituais te devolve constância. Reduzir excessos te devolve energia. Usar a adversidade como treino te devolve força. Vigiar a mente te devolve direção. O autoexame diário te devolve continuidade. E quando você reúne tudo isso, algo profundo acontece. Sua vida começa a entrar no eixo não porque alguém te exige disciplina, mas porque você começa a desejar a ordem que ela traz. Marco Aurélio nos lembra: a alma se colore pelas escolhas que repete. Essa frase deveria ser lida como uma bússola, porque ela revela que disciplina não é um evento, mas um pigmento. Cada escolha repetida tinge sua vida de uma cor nova. Cada pequena ação molda o caráter. Cada dia organizado abre espaço para o próximo. A disciplina cria identidade, cria marca, cria tom, cria ritmo. E quando você percebe isso, entende que recuperar a vida não é sobre rupturas dramáticas, mas sobre realinhamento contínuo. A disciplina é o fio invisível que costura seus dias, dando forma ao destino que você gostaria de viver. Musônio Rufo dizia que a disciplina não é fardo, mas medicina. Amarga no início, libertadora no efeito. E essa visão é profundamente humana porque reconhece que começar é difícil, manter é desafiador, mas amadurecer com consistência é transformador. Você não toma um remédio porque gosta do sabor. Toma porque sabe do resultado. Assim também é a disciplina. Ela reorganiza o que está desalinhado, fortalece o que está fraco, ilumina o que estava confuso. Ela cria um espaço interno onde a vida deixa de ser reação e volta a ser escolha. A verdade é que a disciplina estoica não transforma apenas os dias, transforma o destino. Ela pega uma vida espalhada e recolhe. Pega uma mente cansada e centra. Pega um futuro nebuloso e desenha. Quando você decide se governar, não de forma tirânica, mas de forma consciente, você se reencontra. Volta ao próprio eixo. Volta ao próprio ritmo. Volta ao próprio caminho. E eu te deixo uma pergunta final, clara e necessária. O que mudaria na sua vida se a disciplina deixasse de ser peso e se tornasse direção? Se este vídeo te trouxe clareza, inscreva-se e escreva constância nos comentários, porque é assim que a transformação começa, quando você escolhe repetir todos os dias o que fortalece a sua vida.